Bolsonaro acaba de receber notícia maravilhosa, é dia de comemoração e eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia que pegou Bolsonaro, a direita e a família Bolsonaro completamente de surpresa. Alexandre de Moraes toma decisão favorável a Jair Messias Bolsonaro e, como diz o meu conterrâneo, cantor Leonardo de Goiás, a notícia não é boa não, a notícia é excelente. E eu vim correndo para trazer essa notícia que eu tenho certeza absoluta que é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado me assistindo. A contrapartida, se saiu notícia boa para Jair Messias Bolsonaro, para o Lula, saiu notícia terrível, gente, tá? Acabou de explodir novo escândalo contra Lula da Silva que tem potencial para acabar com a campanha de Lula da Silva aqui em 2026. Mas é escândalo, gente, tá? É escândalo gigantesco. Escândalo gigante contra o Lula acabou de explodir. Inclusive, eu vou trazer imagens, tem até imagens, igual da Atena, né? Vou colocar as imagens desse novo escândalo que acabou de explodir dentro do governo Lula, que gerou, gente, pânico e desespero dentro, né, do governo Lula, na equipe de campanha do Lula, principalmente, gente, tá? Gente, tem muita coisa que eu separei para trazer aqui, inclusive a escolha da vice do Flávio Bolsonaro. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês estão loucos para saber quem vai ser a vice ou o vice do Flávio Bolsonaro. Acabou de sair aqui uma informação muito importante sobre a escolha do vice ou da vice do Flávio Bolsonaro e eu vim correndo contar aqui esse bastidor aqui para todos vocês, gente, tá? Além dessas, outras informações, para quem já tá aqui já há muito tempo, já tá acostumado, já sabe como é que funciona. Vou trazer tudo de forma rápida, breve e bem objetiva, rapidinho, antes de tudo e qualquer coisa. Eu tenho um convite para fazer para você que está do outro lado. Eu quero convidar você a fazer parte da nossa família. Então, gente, para se inscrever aqui, gente, não é aqui no vídeo. Tem gente que fica procurando um pontinho, algum link aqui no vídeo. Não, gente, é aqui embaixo da plataforma que você está me assistindo. Aqui embaixo, em algum lugar vai estar a palavrinha aí chamada inscreva-se ou inscrever. Gente, é só você fazer isso aqui, ó. Clicar em cima. Na hora, automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. O melhor vídeo que você vai assistir nesse de hoje. Essa que está aparecendo aqui na sua tela, gente, tá? É uma vereadora. Ela é um fenômeno em Fortaleza, é grande aliada de Jair Messias Bolsonaro, é admiradora do Bolsonaro, tem vídeos dela com o Bolsonaro nas redes sociais, com o Flávio Bolsonaro. Ela é um fenômeno em Fortaleza. É essa que está aqui, do ladinho aqui, gente, tá? Bela Carmelo é o nome dela, é vereadora de Fortaleza. Só que o que mais me chamou a atenção, gente, tá? Após ela receber o apoio de Jair Messias Bolsonaro no último pleito, ela recebeu quase 30 mil votos, gente, para vereadora. Vocês têm noção? Uma candidata a vereadora receber quase 30 mil, ela recebeu quase 29 mil votos. Depois que ela recebeu o apoio de Jair Messias Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro. Ela é considerada um fenômeno, os vídeos dela são milhões de visualizações. E ela postou um vídeo aqui nas redes sociais, esse vídeo explodiu. É tipo nível Nicolas Ferreira. Esse vídeo teve quase 2 milhões de visualizações, explodiu nas redes sociais. Para desespero do Lula e da campanha do Lula, esse vídeo dela aqui fazendo uma denúncia contra Lula da Silva explodiu nas redes sociais. E com esse vídeo aqui eu imagino que o Lula vai sim, gente, perder milhões de votos. Vejam o que a vereadora aliada do Bolsonaro acabou de fazer com Lula da Silva. Parece que queriam até chamar a polícia para ela. Vejam só, gente, vocês vão entender por que eu vou dizer para vocês que esse aqui é um dos melhores vídeos que você vai assistir hoje. Vejam o que ela teve coragem de fazer com o Lula. Mas o Isso aqui, ó. Vai ter que chamar a viatura, mas o presidente pode inaugurar uma coisa que não tá pronta. Não entra aí não. Tem alguma placa proibindo? Tem. Onde é que tá a placa? Você não tá vendo a gente aqui não? Porque vocês não fazem não Porque eu não preciso te perguntar pra entrar num lugar que é público, né? tá vendo? Sou pagadora de imposto assim como você. Essa obra tá servindo pra quê? Eu não tá terminada não.
É, não tá terminada, mas foi inaugurada, não foi? O presidente veio aqui para inaugurar uma obra que não tá pronta. Inaugurado. Foi inaugurada. Quem pagou pra você? O Lula. Ele veio aqui e inaugurou uma obra não concluída. Ficar na beira daquele túnel, vendo a água chegar. Então tá aqui, ó, a gente tá aqui no meio do túnel e não passa água por aqui. Por que aqui não passa água? Essas pedras, essa areia, é para impedir que essa água, a água é da transposição, que vem para matar a sede do povo, chegar ao meu Ceará, ao Rio Grande do Norte, a Paraíba, porque a obra do Lula não tá pronta. Você sabe por que ele veio inaugurar dia 2 de julho? Porque o presidente, que é candidato no ano eleitoral, ele só pode fazer a inauguração até o dia 4. Então o que ele fez? Ele vem dia 2 de julho e inaugura uma coisa que não está concluída só pra dizer, eu que fiz. Tá aqui o túnel, ó. Cadê a água, Lula? Vai fazer 20 dias que você esteve aqui para inaugurar um túnel que não tá pronto e a água não chegou. Deixa de mentira, Lula. Mas honestamente, o que a gente pode esperar de um cara que mente há anos pro Nordeste? Usando a fome, a seca, a miséria pra ganhar teu voto. Toda eleição é a mesma coisa. Decora a imagem dessa água que não tá passando pro Ceará, pro Rio Grande do Norte, porque eles estão fazendo de tudo para que a gente não grave isso aqui para mostrar para você. E vão fazer de tudo para derrubar esse vídeo. Compartilha esse vídeo pro Brasil inteiro entender o que é que o Lula faz aqui no Nordeste. E a gente não vai se intimidar, a gente não vai descansar enquanto houver político vagabundo mentindo pro povo. Meu nome é Carmelo Neto, sou deputado estadual pelo Ceará, pré-candidato a deputado federal. Meu nome é Bela Carmelo, eu sou pré-candidata a deputada estadual pelo Ceará. Olha isso aqui, ó. Ah, Bela Carmelo, Bela Carmelo, Bela Carmelo, você tinha que ser candidata a deputada federal, meu Deus do céu, deputada federal, o céu é o limite. Gente, eu fui olhar os vídeos dessa menina nas redes sociais, eu fiquei fã dessa menina. Eu confesso pra vocês que eu já tinha visto alguns vídeos esporádicos dela, sabe? Sempre aparecia um aqui, outro ali. Mas hoje eu fui, sabe? Eu dediquei aqui, gente, uns 20 minutos. Eu fiquei olhando a rede social dessa menina e eu fiquei fã. Sabe? É estilo Nicolas Ferreira, vai lá, mostra, prova e arregaça com a esquerda, gente. Esta menina é o Krois. Gente do céu, tá aqui os dois candidatos, tá? Eu espero, eu não tenho certeza. Gente, se ela teve quase 30 mil de voto para vereador, imagina que ela vai conseguir para deputada estadual. Gente do céu, não, tem que bater. É continência. Que vídeo maravilhoso, gente. Expôs, tinha um guardinha lá, né? Parece que queria chamar a viatura. Foi lá, expôs. Lula mentiroso, tentando enganar, a obra não estava pronta, mas como o Lula tinha um prazo para fazer entregas de obras, não mesmo? Estando pronto ou não, eu tenho que ir lá inaugurar. Gente, desmascarou. Bela Carmelo, vereadora de Fortaleza, ó, parabéns. A gente tem que reconhecer um belíssimo trabalho. Quando eu vi as redes sociais dessa menina, a gente tinha que estar no Congresso Nacional. É lá na Câmara dos Deputados. Tá aí, gente, tá? Que ela tenha sucesso, que ela consiga. Eu vou sempre estar aqui postando vídeos dela também, mostrando o trabalho dela. Eu já sou fã, assim como sou do Nicolas Ferreira, dentre outros vários. Também me tornei fã. Gostei muito, belíssimo trabalho. Vai lá e confronta, peita. Vocês viram os vídeos dela, gente, trazendo denúncias, mostrando, colocando o dedo na ferida da esquerda, que deixa eles furiosos. Vocês não têm noção. Bela Carmelo, gente, tá? Bela Carmelo, vereadora de Fortaleza, fazendo um trabalho gigante, expondo Lula da Silva sem dó e nem piedade. No que depender dela, o Lula não vai enganar aquele povo tão sofrido. Tá aí, gente, tá? Gostaram do vídeo? Vocês gostaram, gente, tá? Coloca aqui embaixo. Vocês querem mais vídeos dela? Coloca aqui que eu vou trazer. Se vocês gostaram e quiserem mais vídeo dela, que eu vejo que bateu de frente com o Lula e com a esquerda, eu vou trazer aqui pra vocês. Mas coloca aqui se vocês querem mais vídeos dela, tá? E agora, gente... Ao que tudo indica, o Lula não vai ter vida fácil com Flávio Bolsonaro, tá? Depois daquele vídeo lá do Caio Coppola, vocês já entenderam por A mais B que a vida do Lula nessa campanha vai ser terrível, né? Sem Joe Biden, sem West Side, sem basicamente Foro de São Paulo, sem Alexandre de Moraes no TSE, não vai ter vida fácil. Ainda para completar, tem o Flávio Bolsonaro, que vai lá e mexe lá na ferida do Lula.
Flávio critica Lula por relação histórica com Ortega e, segundo ele, a ditadura está assumida, ou seja, Flávio Bolsonaro relacionando Lula e Ortega. E aí, gente? Não é mais Alexandre de Moraes que está lá no TSE. E aí? E o Flávio Bolsonaro tá aqui dobrando a aposta e vai expor, sim, a aliança de Lula com o ditador Daniel Ortega, para desespero do Lula. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência da República, usou as redes sociais para criticar o regime da Nicarágua, classificado como ele mesmo como uma ditadura assumida. O filho do ex-presidente Bolsonaro condenou as declarações do ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, que anunciou o fim das eleições no país. O próximo pleito está previsto para novembro de 27 e lá não vai ter eleição. O ditador governa a Nicarágua de forma ininterrupta há quase 2 décadas, desde 2007. Antes disso, comandou o país 79 e 90, período iniciado com a Revolução Sandinista. E o Flávio Bolsonaro fez questão de relacionar a histórica aliança entre o Lula e o ditador. Isso não é um governo, é o sequestro de um país. Agora a Nicarágua é uma ditadura assumida. E é esse o modelo e os líderes que a esquerda brasileira admira. Aqui, nossa bandeira jamais será vermelha. Tá aqui. Eventos, mas são muitos eventos em que tem Lula e o ditador Daniel Ortega juntos, gente, tá? Tá aí. Para desespero do Lula, lá no TSE não tem mais o ministro Alexandre de Moraes, né? Eu tô vendo aí muita gente comentando que a coisa pro Lula não vai ser muito fácil aqui nesse pleito eleitoral. E não vai ser fácil mesmo, gente, tá? O Flávio Bolsonaro, como nunca, vai espizinhar o Lula com relação aos seus aliados. Tá aqui, ó. Ditadura assumida de Nicarágua. E tem mais, gente, tá? Deixa eu trazer aqui. Isso aqui, ó. Tem mais notícia terrível pro Lula, gente, tá? Desaprovação de Lula. Daqui a pouco, gente, decisão do Alexandre de Moraes favorável ao Bolsonaro, que pegou a direita e o próprio Bolsonaro de surpresa. Vou trazer para vocês. Mas antes, ó. Desaprovação de Lula chega a 50% com forte preocupação com a violência. Lula sempre se lixou para violência, né? Para combate ao crime organizado. E o povo percebeu. E o resultado é isso aqui. Desaprovação de Lula chega a 50% com forte preocupação na violência. Lula, que acabou de assinar um decreto tirando 4,3 bilhões do Ministério da Defesa, 1,3 bilhões do Exército Brasileiro, provando para o povo que ele realmente está se lixando para o combate ao crime organizado, para combater o crime, para reforçar a segurança do povo brasileiro, para acabar com a violência. E o povo está de olho no que o Lula faz e o que ele não faz pela defesa do povo brasileiro, pela proteção do povo brasileiro. E parece que está custando caro para o Lula, né? E é isso, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais agora. Vamos falar sobre o Moraes, dessa decisão que ele tomou, que saiu aqui até na revista Veja. Moraes arquiva mais uma longa investigação contra Jair Messias Bolsonaro. Mais uma das várias ações que o Bolsonaro sofreu desde quando ele saiu da presidência. É baleia, é mansão nos Estados Unidos, é cartão de vacina, é joias, é Covid, mas é um monte de ações contra o Bolsonaro. E mais uma acabou de ser arquivada. E por incrível que pareça, que pegou muita gente de surpresa, porque muitos estavam achando que o Moraes iria dar decisão contrária, ia tentar ferrar ainda mais com o Bolsonaro, mas não. Ele arquivou mais uma longa investigação contra Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, mais uma vez, Jair Messias Bolsonaro sendo inocentado de acusações gravíssimas. Tá aqui.
O ministro Alexandre de Moraes do STF arquivou a investigação sobre a chamada ABIN paralela contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado federal Ramagem. Também foi encerrado o caso contra o subtenente do Exército Giancarlo Rodrigues e o agente da Polícia Federal Marcelo Burmivich. O entendimento foi de que os 4 foram condenados pelos mesmos fatos nas ações penais da trama golpista. E eu confesso para vocês que eu achei que o ministro Moraes ia utilizar isso aqui para ferrar ainda mais, para perseguir ainda mais, para investigar ainda mais, para espizinhar ainda mais o Bolsonaro. Eu confesso para vocês que eu fiquei surpresa aqui com essa decisão. Então o Moraes recuou e deu aqui decisão favorável para Jair Messias Bolsonaro. Aqui em Minas a gente tem um ditado, gente, que a esmola quando é demais o santo desconfia. Eu tô vendo aí muitas decisões do PGR favorável a Bolsonaro, agora a decisão de Alexandre de Moraes favorável a Jair Messias Bolsonaro. O que será que está acontecendo, gente? Será que tem algo acontecendo que a gente não está sabendo? Eu vou descobrir. Se tiver, eu vou descobrir e vou trazer aqui para vocês. Ele estava sumidinho, mas voltou. Ele voltou e voltou com tudo. Caio Coppola acaba de revelar, acaba de dar a pior notícia para Lula da Silva sobre esta eleição de 2026 e, para mim, é a melhor notícia do ano para o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro acabou de receber a melhor notícia do ano aqui nesse vídeo do Caio Coppola. E para o Lula, a notícia é extremamente terrível. E o desespero já está tomando conta. Vejam só com seus próprios olhos. E se eu te dissesse que Flávio Bolsonaro tem mais chances de vencer Lula da Silva em 2026 do que o seu pai, Jair Bolsonaro, em 2022? Começando pelos números de intenção de voto no segundo turno, que nesse ano contam uma história muito diferente da última eleição. E para a gente não ficar restrito a uma única fonte de informação, vamos comparar os dados compilados pelo portal Polling Data, um reconhecido agregador de pesquisas eleitorais que considera os resultados de 17 dos principais institutos atuantes perante o TSE. Bom, se o segundo turno fosse agora, no mês de julho, segundo a previsão eleitoral da Polling Data, Lula teria 45,5% dos votos contra 41,9% de Flávio. Ou seja, o petista teria uma pequena vantagem de 3,6 pontos percentuais. Até aí, nenhuma grande novidade. Essa diferença aparece na maioria das pesquisas, como na última Datafolha, que traz Lula com 47% e Flávio com 43% das intenções de voto, empatados no limite da margem de erro. Mas você se lembra qual era o cenário na última eleição? Então me permita refrescar a sua memória. Há exatamente 4 anos, em julho de 2022, segundo o mesmo agregador de pesquisas, o Polling Data, Lula da Silva tinha uma enorme vantagem sobre Jair Bolsonaro. Coincidentemente, 13 pontos percentuais de diferença a favor do petista, que aparecia com 50% das intenções de voto contra apenas 37% do capitão. No Datafolha, a vantagem de Lula era ainda maior, 20 pontos percentuais. Ou seja, há 4 anos, nessa altura da disputa, Lula era favorito absoluto para vencer a eleição, e por uma diferença de uns 15 milhões de votos, no mínimo. Mas a gente sabe que não foi nada disso que aconteceu. A eleição de 2022 foi vencida pela menor margem da história, apenas 1,8% dos votos válidos. E se a tendência de erro nas pesquisas a favor da esquerda estivesse repetindo novamente, é possível que na prática o Flávio já tenha até ultrapassado o Lula, já que o senador está cerca de 10 pontos à frente da marca anterior registrada pelo seu pai em 2022. E esses números mais favoráveis à candidatura do Flávio vêm acompanhados de uma mudança profunda nas circunstâncias políticas. Para começo de conversa, a ascensão do Donald Trump nos Estados Unidos acabou por desmantelar o USAID e o Foro de São Paulo, comprometendo estruturas de promoção e de financiamento da esquerda no continente sul-americano, inclusive aquelas articuladas pelos regimes ditatoriais da Venezuela e de Cuba. Prova disso é que, desde a chegada do novo presidente americano, as 7 eleições no continente foram vencidas por candidatos. Mas, à direita, já no plano da política doméstica, 2 mudanças merecem destaque. Uma no judiciário, outra na imprensa. Nessas eleições, o TSE não vai ser mais comandado por um juiz parcial e autoritário denunciado internacionalmente por perseguição política. Também o STF não é mais presidido por um ministro que se vangloriou de enfrentar e derrotar o bolsonarismo. No mesmo sentido, a grande mídia desmanchou o seu consórcio de imprensa e tem sido mais plural na cobertura jornalística, incluindo até algumas críticas mais incisivas contra ministros do Supremo e políticos ligados ao governo. Em outras palavras, a esquerda
perdeu a sua blindagem junto às instituições. Isso se estende ao mercado, que se arrependeu bastante de confiar nas falsas promessas de responsabilidade fiscal do PT. Sem a força total da imprensa, da justiça e do setor financeiro empurrando a candidatura do Lula, dificilmente ele vai conseguir manter a estreita margem que o elegeu em 2022. Apenas 2.139.000 votos de vantagem. Finalmente chegamos à última grande diferença entre 2022 e 2026, as narrativas. Vamos lembrar que o Lula voltou ao poder acusando o seu adversário de provocar genocídio, violência e fome, com a promessa de picanha, paz e defesa da democracia. De lá para cá, o poder de compra da população se deteriorou, a criminalidade explodiu e a censura à direita ficou escancarada. Ou seja, agora é o governo petista que está na vidraça, implicado em escândalos de corrupção, o país quebrado, a população super endividada e um quarto dos brasileiros vivendo sob influência do crime organizado. Lula não cumpriu seus compromissos de campanha e, acima de tudo, não entregou o tal churrasco com picanha. Olha, com o Lula eu tô comendo filé. E a gente passou a comer picanha, eu digo todo dia, nós vamos voltar a comer picanha. Sabe aquela parte com aquela gordurazinha passada na farinha, a gente mastigar aquilo, tomar uma cervejinha gelada? É tudo que o povo quer, Ratinho. Se o petista quiser se reeleger, vai ter que inventar novas promessas ou reciclar muito bem as antigas. E ele sabe disso. Eu falo que eu não decidi que vou ser candidato ainda. E eu, para decidir ser candidato, eu vou ter que apresentar um programa. Eu vou ter que apresentar uma coisa nova para vocês. Verdade. Só 3 em cada 10 brasileiros têm uma avaliação positiva do governo petista. E tudo que foi apresentado até agora, a isenção de imposto de renda, o Desenrola 2.0, o Gás do Povo, Move Brasil, nada disso repercutiu nas intenções de voto a favor do Lula, que parece ter atingido o seu teto eleitoral. A sorte do petista é que a campanha adversária enfrenta disputas internas, lavação de roupa suja em público e dificuldades para falar fora da bolha. Contudo, Flávio Bolsonaro encontrará um terreno fértil se acertar sua comunicação. Segundo o Datafolha, o número de eleitores que se identifica com propostas e com valores da direita saltou 10 pontos durante o governo Lula, de 34% para 44%, superando os 39% que ainda se identifica com a esquerda. Em outras palavras, a incompetência do PT pode ter dado a ajuda que faltava para que a campanha de Flávio, em 2026, supere a campanha de Jair, em 2022. Gente, tá aí para desespero de Lula da Silva. O Caio Coppola aqui acabou de trazer, gente, um combo de notícias terríveis pro Lula da Silva, né? Se a gente for analisar, utilizar o mesmo aparato dessas pesquisas, né, lá em 2022 para agora, porque lá erraram drasticamente. E se estiverem errando aqui em 2026, possivelmente o Flávio Bolsonaro deve estar muito à frente do que esses institutos de pesquisas vêm revelando aí nos últimos dias. Então aí já é a primeira notícia terrível pro Lula da Silva. Sem contar que agora em 2026, ao contrário de 2022, o Lula não tem aquele grande aparato que ele tinha, aquela rede de proteção, começando pelo governo americano. Quem que era presidente dos Estados Unidos na campanha de 2022? Joe Biden. Só ali o Lula já tinha uma proteção imensa, né? Aí tinha aquela questão da USAID, que o Donald Trump, quando entrou, né, enxotou o Joe Biden, a Kamala Harris da presidência, e entrou na presidência dos Estados Unidos, primeira coisa, acabou com o USAID, né? Acabou basicamente com esse foro de São Paulo. Então já é uma rede de proteção que o Lula tinha, que não tem mais, né? Ou seja, Joe Biden, né, não está mais no governo americano, não tem mais USAID, basicamente não tem mais foro de São Paulo, que os líderes, os que não foram dessa para pior, basicamente eles estão sendo todos enxotados, né, da presidência dos seus respectivos países. Ou seja, foro de São Paulo praticamente, Cristina Kirchner está lá presa, ou seja, foro de São Paulo praticamente só tem o Lula, né, que aconteceu com Maduro, ou seja, um outro aparato, né, de proteção que o Lula basicamente já perdeu todo. E para acabar de completar o combo de notícias terríveis para o Lula, agora o Lula não tem mais Alexandre de Moraes lá no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, que muita gente, muitos juristas, jornalistas dizem que o Alexandre de Moraes deu muita decisão interpretada como favoráveis à campanha de Lula da Silva. Hoje o cenário é completamente diferente, né? É o Cássio Nunes Marques, é o André Mendonça, que, gente, tá fazendo aí o que todos esperam. Justiça, justo, o que tá na lei e o que tá na Constituição. Para desespero de Lula da Silva, é uma notícia terrível atrás da outra, revelada pelo Caio Coppola, sem falar que, numericamente nas pesquisas, hoje, Flávio Bolsonaro
passou até o Bolsonaro naquela época, lá no mesmo mês, em 2022, mês de julho de 2022. Isso pro Lula deve estar olhando isso aqui pensando, meu Deus, se lá esses institutos de pesquisa erraram tão feio, Flávio Bolsonaro então deve estar muito à frente de mim nessas pesquisas. Gente, é motivo de desespero pro Lula ou não é esse vídeo aqui do Caio Coppola? Coloca aqui embaixo a opinião de todos vocês. Mais uma bomba, gente, tá? Com relação à política brasileira. Não, deixa eu trazer aqui antes, gente, tá? Novo bastidor da escolha da vice do Flávio Bolsonaro. Tá aqui agora, ó. Deixa eu colocar aqui agora na sua tela, que fica melhor para vocês verem. Vejam só, Bolsonaro. Deixa eu colocar aqui. Não, esse aqui ficou melhor. Esse aqui ficou melhor. Bolsonaro escolherá a vice de Flávio, diz Valdemar. Então, acabou de sair novo bastidor. E eu acho que o Lula e o Moraes não devem estar muito felizes aqui com essa notícia, não. Né? Porque o Moraes tenta, né? Mas está difícil. Calar o Jair Messias Bolsonaro. Ao que tudo indica, segundo Valdemar da Costa Neto, é o Bolsonaro que vai escolher o vice de Flávio Bolsonaro, ou vice ou a vice. Gente, e quando vem do Bolsonaro, é para massacrar o Lula. Vocês podem ter certeza absoluta. Para desespero de Lula da Silva, o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, afirmou nesta última terça-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro será o responsável por indicar. É ele que vai escolher o nome do vice na chapa de Flávio Bolsonaro à presidência da República. A declaração foi dada em entrevista à CNN Brasil. Valdemar também avaliou que existe clima para Michele Bolsonaro compor a chapa com o filho do ex-presidente, apesar do rompimento entre a ex-primeira-dama e o senador eleito. Tá aí, gente. Então, existe até clima para que Michele Bolsonaro componha a chapa com o filho do ex-presidente, a vice-presidência do Brasil. E aí, gente, o que vocês acharam dessa declaração do Valdemar? Inclusive, pegou muita gente de surpresa. Michele Bolsonaro, vice-presidente do Brasil. O que é que vocês acham, gente? Vocês acham que essa seria a escolha do Bolsonaro? Assim, porque se o Bolsonaro fizesse isso, gente, chegasse e falasse, ó, Flávio Bolsonaro, presidente da República, e Michele Bolsonaro, vice-presidente, gente, aí é o último prego no caixão das intenções do Lula em se perpetuar no poder. Aí o Lula pode fazer até melhor, já pode pegar a faixa e já colocar na cabeça do Flávio Bolsonaro. Porque pensem comigo, gente. Flávio Bolsonaro, presidente, e Michele Bolsonaro, vice. Bom, muita coisa, né, gente, a ser conversada nos bastidores para que isso aconteça. Tem uma certa tensão entre Flávio e Michele, isso todo mundo sabe. Mas e aí, gente? Vocês acham que é possível a Michele Bolsonaro ceder e, de repente, ser convidada pelo Bolsonaro? Ela atenderia um pedido do Bolsonaro? Se o Bolsonaro, líder da direita, chegasse na Michele Bolsonaro e falasse, Michele, um pedido meu, do seu esposo e líder da direita, eu gostaria que você fosse vice-presidente do Brasil. Vocês acham que ela atenderia o chamado do líder da direita, Bolsonaro? Gente do céu, faço questão de fazer plantão para ver a sua opinião aqui embaixo, aqui nos comentários.